Boa noite, queridos irmãos, amigos, irmãos da Batista Centenário, Batista Voz Nova, do Brochá, todos nossos queridos irmãos, internautas e todas as pessoas que nos assistem neste momento. Queridos, queremos agradecer o privilégio de estarmos neste momento, dando início a esse culto, mais um culto de adoração ao nosso Deus, agora pelo sistema online, pela internet. Uma nova modalidade de culto, um aprendizado para nós, mas damos graças a Deus por esse meio. E em breve todos nós estaremos juntos para cultuarmos ao nosso Deus. Daqui um tempo todos nós estaremos juntos. Estamos encerrando, irmãos, o mês da família. E temos agradecido a Deus pelas palavras, pelos sermões que temos ouvido, o sermão do pastor Edson com respeito à família. E eu quero compartilhar com os amados irmãos um texto da palavra de Deus que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. São palavras de Moisés, exortando o povo à obediência, e principalmente orientando o povo a que ensinasse os seus filhos todos os ensinamentos de Deus, todos as benfeituras, os milagres do Senhor diante do povo, para que os filhos entendessem e guardassem nos seus corações. Pois bem, queridos, olha a responsabilidade nossa como pais, como líderes, como sacerdote da família, de ensinar nossos filhos no caminho que devem andar. Isso é uma responsabilidade contínua na nossa vida. Temos que ensiná-los, dedicar tempos, orientá-los, principalmente no que diz respeito aos mandamentos do Senhor. Que eles conheçam as histórias e que vivam as experiências assim como nós vivemos a experiência com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a caminharmos, a temermos ao Senhor, guardar seus mandamentos e viver a cada dia agradecidos ao Senhor e louvando e bendizendo o seu nome. Nós vamos ainda ter uma palavra de oração e logo após a oração, então, nós estaremos louvando o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Eu quero aproveitar esse momento para convidar todos os irmãos a estarem junto conosco durante esse mês da família. Temos passado alguns vídeos sobre a sala de oração e tem sido uma grande bênção, principalmente na minha vida. E nessa sala de oração, irmãos, aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir, nós temos ali a oportunidade de apresentar os nossos pedidos e temos visto, assim, muita gente sendo abençoada, agraciada pelo Senhor. Então, eu convido a todos os irmãos que estejam conosco, orando nesse tempo, que Deus nos proporciona. Então, nós vamos orar. Grandioso Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por estarmos juntos como igreja, ó Deus, para te adorar, para glorificar o teu nome, Senhor. Nesse momento, nós queremos pedir as tuas bênçãos em favor de cada família, Senhor Deus, cada servos teus, ó Deus, que tem se dedicado na tua obra, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, suprindo as necessidades de cada um, ó Pai amado, abençoando os filhos, ó Deus, para que em todo o tempo possam, ó Deus, te glorificar e te adorar, Senhor. Abençoa, meu Pai amado, cada irmão da nossa igreja, para que a cada dia possamos, ó Deus, permanecermos firmes, ó Deus, mesmo com essa situação no qual nós encontramos, possamos a cada dia nos firmarmos diante do Senhor e glorificar o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje
noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. É um prazer mais uma vez me dirigir a você através desse momento que nós estamos separando para refletirmos na palavra do Senhor, para cultuarmos ao nosso Deus. Nesse tempo que nós estamos nos adaptando a essa nova rotina, é claro que nós esperamos que seja por um momento apenas, mas nós não podemos deixar de nos alimentar da palavra, nós não podemos deixar de que mesmo de maneira virtual, online, estejamos juntos através dos cânticos que cantamos, através das orações que temos dirigido ao nosso Deus. Por isso eu quero dizer que é muito bom estar aqui com você nessa noite. Obrigado pelo espaço que você nos concede de estar em sua casa, para que juntos então possamos adorar o nosso Senhor. Nós estamos no mês da família, este que é o último dia de maio, o último domingo de maio, e nós queremos continuar a refletir sobre a importância da família. Os médicos eles dizem que seria bom que toda pessoa, pelo menos por uma vez no ano, fizesse um check-up para ver como está a sua saúde, né? Então você vai lá ao médico, faz alguns exames e ele então vai ter condições de dizer como você está, como está a sua saúde, se você está bem, se você não está, naquilo que você precisa investir para melhorar a sua saúde. Da mesma forma, no cuidado bucal, os dentistas eles recomendam que pelo menos uma vez por ano você faça isso, que você vá até o dentista para que ele possa te examinar, uma vez que a saúde bucal é de extrema importância também. Quando eu olho para o mês de maio, esse mês da família, eu vejo desta forma também. Um mês que nós tiramos para fazer um check-up, para olhar de maneira mais atenciosa e minuciosa para a nossa família, e ver aquilo que podemos aprender com a palavra de Deus de maneira muito prática e muito direta para aplicarmos na nossa família, para o nosso convívio familiar. Aquilo que nós já estamos fazendo, aquilo que nós já estamos bem, já estamos crescendo, nós continuamos investindo. Naquilo que precisamos melhorar, então nós observamos e temos a condição de fazê-lo na orientação do Senhor e com a ajuda de todos os membros dessa família. E hoje eu queria justamente pensar sobre isso. Pensar sobre a saúde da sua família. Como você avalia hoje a saúde da sua família? Como você avalia hoje o bem-estar da sua família? Eu quero convidar você para que nós possamos olhar para um texto bíblico neste momento e extrair dele algumas lições importantes para nós. O texto que nós vamos ler encontra-se na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 25. Eu peço que você acompanhe a leitura do texto bíblico aí onde você está. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas antes a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, que alegria nós sentimos, ó Deus, de estar reunidos como igreja do Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, ó Pai eterno, de convivermos e de desfrutarmos dessa comunhão entre irmãos. Obrigado porque temos, ó Pai amado, esse livre acesso à Tua Palavra, que tem tanto nos ensinado e tem nos feito crescer. Que o Teu Santo Espírito continue a falar em cada coração, ó Pai, e que nesta noite nós sejamos tocados pelo Senhor, impactados pelo Senhor, transformados pelo Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, e por isso nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Saúde familiar. Quando nós recebemos uma notícia muito difícil, quando descobrimos que alguém a quem nós amamos encontra-se doente, nós reagimos, em primeiro lugar, com muita tristeza, porque uma preocupação se abate sobre nós, pensando
E aí, como a nossa mente ela é fértil, infelizmente, no primeiro momento, a nossa tendência é pensar sempre no pior, a nossa preocupação ela nos leva a um estado de sofrimento muito grande. Quando esse estado passa, então nós vamos procurar condições, medicamentos, tratamentos, para que aquela enfermidade ela seja vencida e essa pessoa a quem nós tanto amamos se recupere do seu estado de enfermidade. Eu acredito que com a família, como eu disse há pouco aqui, aconteça a mesma coisa. Mas eu não sei se todos os membros da família eles veem com a mesma seriedade um caso de uma família que está doente, um caso de uma família que está enferma. Por isso é importante nós nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para a Sua Palavra. E em primeiro lugar, para que a nossa família esteja saudável, eu entendo que é imprescindível que nós desejemos que a nossa família viva de maneira saudável. Então aquilo que eu estou propondo aqui, quando eu digo isso, é que tem que ser uma decisão consciente de todos os membros da família para que a família ela caminhe assim, para que a família caminhe de maneira saudável. Então eu quero aqui dividir com você alguns valores ou algumas atitudes de nossa parte, enquanto membros da família, que vão construir uma família saudável. Eu quero deixar claro que, obviamente, eu não vou aqui abordar e explorar todas as atitudes que nós poderíamos tomar para que a nossa família tenha uma vida saudável, até porque um tema tão complexo quanto a família não pode ser tratado e definido com alguns pontos ou algumas atitudes, mas eu quero destacar aqui algumas com base nesse texto bíblico que eu tenho certeza que nos ajudarão a construir essa vida familiar saudável. E a primeira atitude que nós devemos ter para construir uma família saudável é investir numa boa comunicação. O versículo 25 que lemos, ele nos diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Sem uma boa comunicação, é impossível existir uma família saudável. Aí talvez você hoje me ouvindo diga assim: mas pastor, aqui em casa eu acredito que a nossa comunicação está muito boa. Nós nos comunicamos muito bem. Inclusive ontem mesmo eu mandei uma mensagem no WhatsApp para o meu marido, 8 horas da manhã, e ele me respondeu agora às 5 horas da tarde. Então nós estamos bem, sei como ele está, então está tudo certo. É claro que eu estou exagerando aqui quando eu digo isso, mas em alguns lares a comunicação ela se resume a cumprimentos esporádicos de bom dia, boa tarde, boa noite. Embora estejam no mesmo ambiente, eles não estão ali. Talvez alguns estejam fissurados, vidrados em frente à tela de um computador e tão empolgados com aquilo. Outros assistindo a sua série, ao seu filme predileto, enquanto que o outro membro da família ele está cuidando das plantas e o outro então está fazendo qualquer outra atividade, cozinhando, tocando algum instrumento. Enfim, não há uma comunicação direta, uma comunicação saudável. E quando nós falamos em comunicação, a nossa primeira ideia que vem à mente de uma comunicação é a fala. Até porque é o meio no qual nós nos comunicamos, obviamente, né? A fala. Mas comunicar-se não é tão somente falar. Comunicar-se é, sobretudo, se fazer entender. Então, é muito responsabilidade do orador, daquele que está falando, se fazer entender por parte do seu ouvinte. Eu preciso, nesse momento em que me dirijo a você, falar a você de maneira clara, de forma que você não tenha dúvida daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou apresentando, para que você então compreenda perfeitamente tudo aquilo que eu estou passando a você. Sendo assim, não basta apenas falar. É importante falar de forma com que o meu interlocutor ele entenda aquilo que eu estou falando. Haja vista que a comunicação não se dá tão somente por fala, nós comunicamos muito mais através dos gestos que fazemos. Gestos corporais. Você percebe que, se você consegue ver aí, eu estou aqui conversando com você e em todo tempo eu estou gesticulando, porque nós nos comunicamos dessa forma também. Esses dias eu estava acompanhando um rapaz, agora me fugiu o nome dele,
que ele é especialista em leitura corporal. Ele consegue, né, compreender aquilo que a pessoa está sentindo realmente através de uma análise dos seus gestos, análise do seu rosto, enfim. E então ele estava analisando algumas entrevistas e vendo ali, óbvio, aquilo que alguns entrevistados estavam respondendo. E um caso me chamou muito a atenção de uma moça que estava sendo entrevistada e ela deixou muito claro o seu sentimento. Então ele ia analisando cada aspecto do rosto, da fala daquela pessoa, daquilo que a pessoa estava transmitindo com os seus sentimentos, né, com as suas expressões, melhor dizendo. E em um dado momento foi muito interessante que a moça, para falar que concordava com aquilo que estava sendo dito, ela disse assim, claro, mas com a sua cabeça ela fazia assim, dizendo que não. Então o seu corpo traía aquilo que ela estava dizendo. Com a sua voz ela dizia que concordava, mas com o seu gesto ela dizia que aquilo não estava certo. Então nós comunicamos além da nossa fala, nós comunicamos com o nosso corpo. E a proposta do autor bíblico é que, portanto, ou seja, sendo assim, cada um de vocês, ele chama todas as pessoas envolvidas aqui, a quem ele está se dirigindo. Nós sabemos que ele está falando a uma igreja, mas pode perfeitamente ser aplicado ao ambiente familiar. É importante que cada membro desta família esteja decidido e esteja comprometido com essa situação de falar a verdade, de dizer a verdade um ao outro. E eu acho muito interessante o motivo pelo qual ele diz que nós devemos falar a verdade, deixar a mentira e falar a verdade. Falar a verdade ao próximo. Nós sabemos que falar a verdade é correto, nós sabemos que nós fomos criados para falar a verdade. Quando disse que essa moça concorda com a sua voz, mas discorda com o seu gestual, é porque a própria ciência explica que o corpo humano ele não foi feito para mentir. Por isso que toda vez que alguém mente, que uma pessoa mente, ela fica estressada, ela fica nervosa, alguns começam a suar, porque o corpo humano foi criado para dizer a verdade. Óbvio que foi criado pelo nosso Deus, Deus que é a verdade. Mas chama a minha atenção aqui que o autor fala que nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, porque somos membros de um mesmo corpo. Nós nos pertencemos, como membros da família, nós nos pertencemos. Eu não tenho o direito de mentir para alguém que faz parte do meu convívio, de mentir para alguém que é meu, com quem eu sou um corpo. Então a boa comunicação, ela precisa partir do princípio da verdade, ser estabelecida sempre através do prisma da verdade. Mas uma boa comunicação, ela não fica apenas na verdade, mas ela precisa também, de acordo com aquilo que nos diz no versículo de número 29, ela precisa ser uma comunicação agradável. Olha só o que diz então: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então não basta apenas falar a verdade, mas essa minha fala, na verdade, ela deve ser feita com graça, de maneira que aqueles que ouvem possam então ser edificados. Não deve sair nenhuma palavra torpe da minha boca, mas sim qualquer e toda palavra que for útil para edificar os outros. Então, antes de eu pensar, ou melhor, antes de eu falar, eu preciso pensar: isso que eu vou dizer vai edificar a pessoa? Isso que eu vou compartilhar com ela vai ser bom para ela? Vai servir para o crescimento dela? Vai servir para o aprendizado dela? Vai servir para que ela se torne uma pessoa melhor ou para que melhore o seu dia? Vai edificar? Depois eu preciso pensar se essa palavra que eu vou dizer a ela vem de encontro à necessidade do momento. Então são critérios que eu estabeleço. Se ela edifica, se ela é necessária, se ela vem de encontro a uma necessidade que se apresenta, e se ela vem com graça para aquele que está ouvindo, para aquela que está ouvindo. Graça não no sentido de fazer rir, embora rir seja muito bom, mas graça justamente no sentido da pessoa se sentir abençoada por aquela fala. Então eu preciso falar a verdade, mas eu preciso falar uma verdade amável. Porque é comum nós encontrarmos pessoas dizendo também que, na sua forma ríspida de falar,
ela diz assim, eu sou assim mesmo, eu falo a verdade na lata, por isso que muitas pessoas não gostam de mim. Não é isso não. A Bíblia diz assim que nós devemos falar a verdade sempre em amor. Sempre em amor. Porque todos nós, eu acredito nisso, todos nós gostamos da verdade, de ouvir a verdade, por mais que machuque, por mais que nós sintamos dor quando ouvimos aquela verdade. Mas nós preferimos ouvir a verdade do que ser afagados pela mentira. Porque o preço da mentira é muito alto, o preço que a mentira cobra é muito alto. Uma vez que a Bíblia fala assim que o pai da mentira é o diabo. Nós que servimos ao Senhor, nós que pertencemos a esse Deus que é a verdade, nós nos alegramos sempre quando este ambiente familiar ele é vivenciado nesta verdade. Então, a saúde da família ela passa por uma boa comunicação. Comunicação essa que é vivida na verdade, comunicação essa que é feita de maneira amável e agradável. Uma outra forma de medirmos a saúde familiar é observando o investimento em boas atitudes, em boas virtudes. O versículo de número 28 diz: o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O que furtava, não furte mais. E é simples assim. A mudança que o Senhor espera de nós, esse chamado à mudança, esse chamado a arrependimento, ele é justamente assim, simples. Analise a sua vida, veja o que está fazendo de errado, pare de fazer o que está fazendo de errado e comece a fazer o que está fazendo, ou comece a fazer aquilo que é certo, aquilo que deve ser feito. É isso que a Bíblia vai chamar de metanoia, é isso que a Bíblia vai chamar de arrependimento, é isso que a Bíblia vai chamar de mudança de vida, é isso que a Bíblia vai chamar de transformação. Alguém que olha para a sua vida, percebe que está fazendo errado, admite isso, reconhece isso, e confissão, eu já falei isso em alguns momentos aqui, através dos nossos vídeos, confissão é você concordar com. Quando eu confesso a Deus, eu concordo com Deus que eu estou errado. Olha Deus, eu confesso ao Senhor isso, eu estou concordando com Ele na minha prática errada que eu estava fazendo, aquilo que eu estava cometendo. Então é simples, aquele que furtava não furte mais. Pare com isso. Antes trabalhe, mude a sua postura, para que possa ajudar aquele que precisa em sua necessidade. Então veja que é uma mudança que se é exigida da parte de Deus para aqueles que caminham dessa maneira. Como é que isso se aplica no ambiente familiar e na saúde familiar? Justamente nessa prática dos bons valores e dos bons costumes. Você há de convir comigo que muitas famílias deixaram de lado, abandonaram esses bons costumes, esses bons valores que traziam de gerações atrás, que foi passado de pais para filhos e de pais para filhos, e isso foi se perdendo ao longo do tempo. Lembro-me de uma história, isso eu ouvi quando criança, de um rapaz, de um menino ainda criança. Ele começou a roubar alguns brinquedos em um supermercado. E ele ia roubando o primeiro, não foi pego, roubou o segundo, não foi pego, roubou o terceiro, não foi pego. E ele ia roubando vários. E ninguém do supermercado conseguiu pegar, conseguiu descobrir. Mas a mãe daquele menino um belo dia descobriu, o viu com vários brinquedos novos e desconfiou e perguntou para ele. E ele falou então que tinha pego, que tinha roubado esses brinquedos do supermercado. Naquele momento, a mãe poderia pensar o seguinte: se eu for até lá, levar o meu filho, eu vou me expor, vão falar que eu sou uma péssima mãe, vão me apontar o dedo, vão me questionar, vão me fazer pagar tudo isso. Eu não vou. Eu vou deixar assim. Seria uma opção. Essa mãe poderia dar uma surra no filho dela, mas também não ir ao supermercado devolver aqueles brinquedos. Era uma possibilidade. Mas aquilo que a mãe dele faz, eu acredito que salvou a vida daquele rapaz. Ela o faz recolher todos aqueles brinquedos, o pega pela mão, o leva até o supermercado, o faz devolver os brinquedos e admitir perante todos aqueles funcionários que ele estava roubando aqueles brinquedos já tinha muito tempo. Hoje esse rapaz cresceu e tornou-se uma pessoa de bem. Não enveredou pelo caminho do crime, pelo caminho do roubo. E eu acredito muito a atitude desta mãe
que fez aquilo que era correto. Com essa atitude dela, ela disse: aqui nesta casa não se admite roubo. Aqui nessa casa não se admite que pessoas tirem vantagem de outros. Aqui nessa casa, tudo que entrar nesta casa será conquistado com o suor do trabalho. É a proposta bíblica quando diz: antes trabalhem, fazendo algo de útil com as mãos, produzindo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Ou seja, aquele roubava, agora ele não rouba mais, ele produz algo que é útil, e aquilo que é útil, que vem daquilo que ele produz, ele tem condições de ajudar. Antes ele tirava do outro, agora ele doa ao outro, ele abençoa ao outro. Você consegue perceber isso? Consegue perceber essa mudança? Consegue perceber a sutileza, da mesma forma que os maus costumes vão tentando corroer esses valores que nós construímos com tanto suor e com tanto trabalho? É comum hoje nós ouvirmos pais, infelizmente, quando seus filhos estão namorando, dizem que preferem que durmam, o namorado durma com a filha ou com o filho, a namorada com o filho em casa, porque eles dizem que preferem que estejam ali debaixo do teto porque eles não sabem onde eles podem se encontrar. Eu quero falar uma palavra direta aos pais neste momento. São vocês, pais, quem definem os valores dentro da sua casa. O seu filho pode chegar dizendo assim para você: porque na casa do meu amigo fazem assim, porque na casa da minha amiga faz desse jeito. Os seus valores, os seus costumes, os seus princípios, principalmente princípios cristãos, são vocês que definem. Pode ser feito lá. Aqui em casa não. Aqui em casa é dessa forma que acontece. Aqui em casa são esses os valores que nós estabelecemos, dessa forma que nós costumamos viver. Se você ceder uma única vez, pode ter certeza que aos poucos, como uma rachadura em uma represa, aquilo vai se abrindo sem você perceber, de maneira muito sutil e muito suave, até o ponto que ela se rompe e o estrago que provoca é muito grande, ele é devastador. Então, viva, preserve e valorize esses valores tão importantes e que são basilares na vida de uma família. Analise na sua vida hoje se isso está acontecendo. Se a sua família não está permitindo que esses valores que foram tão caros e tão importantes para você não estão se perdendo. Resista aos ataques dizendo que isso é caretice, que isso se fazia no tempo da vovó ou do vovô, que hoje não se faz mais. Faça da sua casa esse ambiente que você deseja, porque a sua família vai ser da maneira que você quiser que ela seja. Da maneira que você quiser que ela seja. Depende do seu engajamento, depende do seu esforço, depende de sua dedicação, depende dos valores que você cultiva ao longo da sua vida. E por fim, que a sua família, para que ela seja saudável, ela possa experienciar e experimentar um crescimento através do perdão. Olha só o que diz aqui no versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Por que eu devo perdoar? Por que eu devo perdoar? Algum tempo atrás eu ouvi uma frase, li na verdade essa frase também atribuída a Martin Luther King Jr., onde ele dizia assim: eu decidi perdoar porque o ódio é um fardo muito pesado para se carregar. E é verdade. Pode ser que hoje você esteja muito machucado com um membro de sua família. Pode ser que hoje você esteja considerando fechar o seu coração para esse ente da sua família. Pode ser que você olhe para tudo aquilo do que você foi alvo e você entenda que não tem mais como restaurar esse relacionamento. Não tem como mais ter a mesma amizade que tinha antigamente. Eu preciso deixar claro que perdoar não é concordar com o que o outro faz. Deus nos perdoou, como o texto nos diz, mas em hipótese alguma Ele concordou com a nossa prática. Em hipótese alguma Ele concordou com a nossa prática.
Mas ele entendeu que era algo que nós precisávamos, porque o perdão de Deus também nos transformou. O perdão de Deus fez com que amontoássemos brasa viva sobre a nossa cabeça e nos levasse a pensar como um Deus tão bom pode nos perdoar. Como um Deus tão grandioso pode estender a sua mão para nós, nos aceitar assim como nós somos. Como isso é possível? Então o autor bíblico ele nos dá esse direcionamento. Sejam bondosos e tenham compaixão uns para com os outros. Eu tenho certeza que esta é a família que você deseja viver. Uma família que seja boa, cujos relacionamentos sejam pautados pela bondade, pela compaixão. E diferentemente, o autor bíblico vai falar de um outro cenário aqui para nós. No versículo 31, eu queria fazer aqui um contraponto com você neste momento. Pensar que tipo de família que você quer viver. É claro que o versículo está escrito de forma diferente, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. O versículo 31 fala: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. A proposta dele para nós é: livre-se disso. Claro que nós precisamos fazer isso, né? Imagine agora você fazendo uma faxina na sua casa e espalhado pelo chão de sua casa estivesse lá amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. De repente você então pega um aspirador de pó ou uma vassoura, o que quer que seja, e você começa a colocar aquilo para fora, porque você olha e fala assim: eu não quero esse tipo de coisa aqui em casa. Eu não quero isso daqui, eu não quero gritaria aqui em casa, eu não quero maldade aqui em casa, eu não quero ira aqui em casa, eu não quero indignação aqui em casa, eu não quero calúnia aqui em casa, isso eu não quero. Vou colocar para fora. Se você quer uma casa limpa, o que você faz? Você varre tudo isso para fora. Você coloca para fora, depois vai colocando no lixo, amarra, joga lá para que a coleta possa recolher. Atitude. Que casa você prefere viver? Em uma casa que há gritaria, em uma casa onde há ira, em uma casa onde há calúnia, em uma casa onde há indignação, em uma casa onde há amargura, ou uma casa onde há bondade, compaixão, perdão, e esse perdão que é praticado e vivido porque tem como exemplo o próprio Deus. Eu só faço isso porque Deus me ensinou a fazer. Como eu sei que a minha família está saudável? Eu posso observar pela maneira que ela se comunica, se é uma comunicação verdadeira, se é uma comunicação amorosa, se é uma comunicação que objetiva se fazer entender e compreender o outro. Eu sei que a minha família está saudável pelos valores que a minha família preza, como a minha família vive, se ela vive de acordo com aquilo que a palavra de Deus apregoa, porque eu como cristão preciso viver de acordo com a palavra de Deus e toda a minha vida precisa ser pautada pela palavra de Deus. Não tem uma área da minha vida, uma única área da minha vida cuja ela esteja livre da influência e da atuação da palavra de Deus. Não tem uma área da minha vida. Tudo, absolutamente tudo está ligado e precisa estar submisso a Deus e a sua palavra. E a minha família faz parte disso, obviamente. Então eu vou olhar para esses valores e eu vou olhar para a minha família e perceber se na minha família nós estamos praticando o perdão. Porque uma certeza que tenho é que todos os membros da minha família, inclusive eu, nós vamos errar. Em um momento ou outro da nossa vida, nós vamos errar. E então cabe nesse momento aplicar isso que nós temos aprendido do próprio Deus. Porque um dia esse Deus fez isso comigo e continua fazendo até hoje. Eu tenho certeza absoluta que enquanto eu viver aqui, eu posso contar com o perdão, com a graça e com a misericórdia do Senhor. Se isso é bom para mim, porque eu não posso estender aos outros, inclusive aos membros da minha família. Que você possa fazer um check-up na sua família. Assim como fiz na minha, estou fazendo na minha. Que nós possamos fazer um check-up na nossa família e contribuir para que a nossa família seja sempre uma família saudável. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez eu quero dar os parabéns a você por sua família e dizer que, em nome de Jesus Cristo, desejo que a sua família ela cresça cada vez mais, ela se comunique cada vez mais, ela vivencie esses valores tão essenciais para uma família e que ela possa experimentar o perdão como uma dádiva do Senhor,
em todo tempo. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por nossas famílias, Deus. Queremos louvar o Senhor, Pai, porque entendemos que o Senhor foi quem instituiu as nossas famílias. Eu quero te agradecer por cada casal. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos filhos desta relação. Eu quero te agradecer pela provisão do Senhor que tem alcançado esses lares, Pai, pois o Senhor não tem deixado que falte absolutamente nada. E nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai eterno, que o Senhor continue a nos ensinar a como nos comunicar de maneira saudável. Que o Senhor possa, ó Deus querido, conduzir-nos, ó Deus, na direção dessa prática e da manutenção desses valores que são tão essenciais para as nossas vidas, Pai. E nos ajuda, Deus, neste ambiente familiar, criar esse espaço de segurança que o perdão oferece. Ensina-nos a perdoar, não com base na nossa justiça, Pai, que é falha, é muito falha, mas com base no perdão e na graça do Senhor. Pois o que nós queremos, ó Deus amado, não é vingança, o que nós desejamos é restauração. E que o Senhor possa ser exaltado, Pai, quando relacionamentos forem restaurados. Que o Senhor seja exaltado, Senhor, quando as comunicações elas encontrarem um ouvido atento, olhos atenciosos, corações dispostos. Que o Senhor seja exaltado, Deus amado, quando os valores continuarem a ser vivenciados e sustentados em cada família. Nós assim agradecemos ao Senhor e oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e lhe conceda uma ótima semana na presença dEle. Meus queridos irmãos, chegamos mais ao final desta reunião, deste culto. Logicamente ele encerra aqui, mas continua nos nossos lares. E agradecemos a Deus pelas palavras do pastor Edson, palavras maravilhosas e que elas possam ficar gravadas no nosso coração para a nossa edificação. Queridos irmãos, obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem conosco, divulguem esse trabalho para que no próximo domingo tenhamos mais pessoas participando, assistindo esse culto online. Então vamos orar encerrando esse momento, agradecendo a Deus. Querido Pai Celeste, louvado seja o Teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor Jesus, pelas palavras, por tudo aquilo que ouvimos, ó Deus, que possamos, Senhor Jesus, neste tempo, sermos sacerdotes, sermos pais, sermos família, ó Deus, direcionadas pelo Senhor, e famílias que cumprem o propósito do Senhor, sendo obediente à Tua palavra, Senhor. Famílias que glorifiquem ao Senhor o tempo todo. Abençoa-nos, ó Deus, fica conosco, dirige nossos passos. Esta é a nossa oração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.